Vai pagar com café? Mãe é humilhada, mas o final foi chocante. Imagine a cena. Uma mãe simples, com o filho pequeno ao lado, está na fila de um supermercado. No carrinho, apenas alguns itens básicos e vários pacotes de café. Quando chega sua vez no caixa, o atendente olha para ela com desprezo e solta em voz alta: vai pagar com café? A pergunta, carregada de ironia, arranca risadas de quem estava na fila. E até uma cliente arrogante aproveita para reforçar a humilhação. O clima fica pesado. O filho observa confuso. E todos pensam que aquela mulher não passava de alguém pobre e sem valor. Mas o que ninguém esperava é que a resposta dela mudaria completamente aquela história, deixando todos em choque e revelando um segredo que faria o mercado inteiro ficar em silêncio. A história começa apresentando uma mãe simples, mulher de semblante cansado, mas com um olhar firme que transparece a força de quem já enfrentou muitas batalhas. Ela não usava roupas caras, nem carregava acessórios chamativos. Era o retrato de alguém que vivia na luta diária pela sobrevivência. Ao seu lado estava seu filho, um garoto de poucos anos de olhar inocente, mas atento a cada movimento da mãe. Ele não entendia completamente as dificuldades da vida, mas percebia o esforço constante dela em manter as coisas em ordem e em nunca deixar que lhe faltasse o essencial. O garoto segurava a mão da mãe com força, como quem buscava segurança, enquanto os dois caminhavam até o supermercado da região, um lugar que para muitos era apenas mais uma parada do dia, mas para eles representava um esforço planejado, um cuidado com cada centavo gasto, uma luta silenciosa pela dignidade. Naquele dia, a mãe havia juntado moedas e pequenas economias para poder comprar o que considerava essencial para a casa. Alguns mantimentos básicos, arroz, feijão, um pouco de óleo e, principalmente, pacotes de café. O café, para ela, não era apenas uma bebida comum, era um símbolo de resistência. Era a forma que tinha de começar o dia, de se manter firme. E também era algo que ela compartilhava com vizinhos e amigos, em momentos de conversa e união. Era, portanto, um produto que representava muito mais do que apenas um consumo diário. Era parte de sua vida, de sua história e até de sua forma de fortalecer laços. Enquanto empurrava o carrinho pequeno e modesto, o filho olhava curioso para as prateleiras recheadas de produtos caros, chocolates, brinquedos e guloseimas, que ele raramente podia ter. Ele não reclamava, sabia que a mãe fazia o máximo, mas seus olhos brilhavam de desejo contido. A mãe, percebendo isso, se abaixava até ele e com um sorriso carinhoso dizia: hoje não dá, meu filho, mas o importante é que nunca falta o que precisamos de verdade. Essa frase, simples, se tornava uma lição para o menino, que aprendia desde cedo o valor da gratidão e da simplicidade. No carrinho, os pacotes de café se destacavam. Ela os havia escolhido cuidadosamente, pegando promoções e aproveitando cada desconto disponível. O filho a observava colocar os itens no carrinho, curioso, e chegou a perguntar por que comprava tanto café. A mãe, com paciência, respondeu: o café não é só pra gente, filho. Ele ajuda a manter a nossa mesa cheia e também é uma forma de ajudar os outros. Cada pacotinho tem um valor que você ainda vai entender. O garoto não compreendia totalmente, mas aquela fala ficaria guardada, como uma promessa de que havia algo maior por trás de cada atitude da mãe. Essa introdução cria uma conexão emocional imediata com quem assiste, mostrando que não se trata apenas de uma compra comum no supermercado, mas sim da história de uma mulher que, com poucos recursos, consegue transformar o pouco em muito. Enquanto outros entram no mercado para encher carrinhos luxuosos sem pensar, aquela mãe fazia de cada escolha um ato de resistência, amor e cuidado. E seria justamente esse detalhe, os pacotes de café cuidadosamente escolhidos, que se transformaria no ponto central da humilhação que ela sofreria em instantes, mas também no símbolo da reviravolta que ninguém poderia imaginar. O supermercado estava movimentado naquela manhã de sábado. Carrinhos se cruzavam pelos corredores, prateleiras repletas de produtos brilhavam sob a iluminação fria das lâmpadas, e o burburinho constante das pessoas criava uma atmosfera caótica. Crianças corriam de um lado para o outro,
Casais discutiam sobre preços e trabalhadores aproveitavam a folga para fazer suas compras do mês. Em meio a esse cenário, a mãe e o filho caminhavam devagar, como quem não tinha pressa, observando atentamente cada preço e escolhendo apenas aquilo que realmente cabia no bolso. O contraste era evidente. Enquanto alguns clientes enchiam os carrinhos com produtos caros, importados e supérfluos, o carrinho dela seguia modesto, discreto, mas cuidadosamente organizado. Na fila do caixa, a situação se tornava ainda mais clara. Pessoas bem vestidas conversavam sobre viagens, carros novos e restaurantes sofisticados, como se fosse algo natural, enquanto a mãe permanecia em silêncio, olhando para o filho e tentando distraí-lo com pequenas brincadeiras. O garoto, inocente, balançava a sacola de pano que trazia consigo, repetindo o gesto de quem já aprendeu que ajudar nas pequenas coisas também faz diferença. À frente deles, uma mulher elegante com joias cintilantes e roupas de marca organizava dezenas de produtos caros sobre a esteira do caixa, ostentando de forma quase teatral o quanto podia gastar. Atrás, um jovem falava alto ao celular sobre negócios e investimentos, completamente alheio a quem estava ao redor. E então surge o atendente. Jovem, mas com um ar arrogante e impaciente, parecia descontar seu mau humor em cada cliente que passava. Seu olhar percorria os itens no carrinho da mãe como quem julga, como quem mede o valor de uma pessoa pelo que ela pode comprar. O ambiente, que para muitos era apenas mais uma rotina, para aquela mãe se tornava um palco, silencioso de comparação e julgamento. Ela, porém, mantinha a postura ereta, segurava firme a mão do filho e respirava fundo, tentando transformar aquele momento em algo rápido e discreto. Mas o destino preparava outra cena. O barulho dos pacotes de café sendo colocados sobre a esteira chamou a atenção do atendente. Ele ergueu as sobrancelhas, fitou os itens e, sem se conter, soltou em tom de deboche. Vai pagar com café? A frase atravessou o ar como um corte, rápida e dolorosa. Algumas pessoas na fila viraram o rosto, curiosas, enquanto outras riram discretamente, como se a humilhação fosse um espetáculo gratuito. A mãe permaneceu em silêncio por um instante, o filho olhou para ela sem entender, e o atendente, satisfeito com a reação, preparava-se para repetir a provocação. Esse cenário não era apenas um supermercado cheio, era o palco perfeito onde o preconceito e o julgamento social iriam se revelar, expondo a crueldade de uns e a força silenciosa de outros. O que parecia apenas mais uma fila de compras se transformaria em uma cena marcante, capaz de mostrar ao mundo quem realmente tinha valor. O momento que poderia ser apenas mais uma simples passagem no caixa se transformou em um verdadeiro espetáculo de desrespeito. Assim que o atendente soltou a frase irônica, "Vai pagar com café?", o clima mudou instantaneamente. O tom de voz carregava um veneno escondido em cada sílaba, como se ele estivesse diminuindo a dignidade da mãe diante de todos. O eco da frase parecia maior do que deveria ser, porque, em situações de constrangimento, até o menor comentário se torna um fardo pesado. A mãe respirou fundo, manteve os olhos fixos nos pacotes à sua frente, tentando ignorar, mas o filho percebeu que algo estava errado. Seus olhos arregalados buscaram respostas no rosto da mãe, e foi ali que a dor silenciosa começou a nascer. O atendente, ao perceber que chamara a atenção da fila, sorriu de lado, satisfeito por ser o centro das atenções. Como se não bastasse, ele levantou um dos pacotes de café e o balançou no ar, como se fosse uma piada particular. "Só café? Vai abrir uma cafeteria em casa, é isso?", disse rindo alto. Uma mulher elegante, a mesma que havia colocado produtos caros na esteira, aproveitou a deixa para reforçar a humilhação. Deve ser a única coisa que ela consegue comprar. Imagina, viver só de café. A risada dela se juntou à do atendente, criando um coro cruel. Nesse momento, alguns clientes próximos começaram a cochichar. Alguns se divertiam com a cena. Outros olhavam com certo desconforto, mas ninguém se atreveu a intervir. É como se o supermercado tivesse se transformado em uma pequena arena, onde a mãe era alvo de olhares de julgamento e zombaria.
O filho, confuso, puxou a mão da mãe e perguntou baixinho: Mãe, por que eles estão rindo da gente? Essa pergunta inocente do garoto foi como uma faca no coração dela. O silêncio que ela ofereceu como resposta era uma tentativa de protegê-lo da crueldade, mas também mostrava o quanto se sentia ferida. Enquanto isso, o atendente não parava. Com um ar de falsa gentileza, disse em voz alta: Se quiser, a gente pode trocar esse monte de café por alguma coisa de verdade, hein? O sarcasmo envenenava cada palavra, e a plateia da fila se dividia entre risos discretos e olhares de reprovação. O ambiente, que antes era apenas um supermercado comum, agora estava carregado de tensão. Cada segundo parecia prolongar o sofrimento da mãe, que se mantinha firme apenas para não desmoronar diante do filho. Essa foi a primeira humilhação explícita, marcada por deboche, risos e a exposição cruel da desigualdade. O que ninguém esperava, entretanto, era que aquela mulher simples, aparentemente indefesa, carregava consigo uma força que transformaria a história. O atendente, sem saber, havia acabado de acender a fagulha que tornaria sua arrogância o estopim de uma reviravolta memorável. Assim que a primeira onda de deboche ecoou pelo supermercado, a fila se tornou uma verdadeira plateia. Cada olhar era uma sentença, cada risada um golpe silencioso. A mulher elegante, com suas sacolas cheias de produtos caros, cruzou os braços e ergueu o queixo, olhando para a mãe como se fosse uma criatura inferior. Em tom de desprezo, murmurou alto o suficiente para todos ouvirem: Se não pode comprar de verdade, melhor nem vir ao mercado. Sua frase caiu como mais uma pedra sobre aquela mulher que apenas tentava garantir comida para casa. A arrogância em seu tom não era apenas pessoal, mas social. Era como se representasse todas as vozes que acreditam que dinheiro define o valor de alguém. Do outro lado da fila, um grupo de jovens riu discretamente, apontando para o carrinho quase vazio da mãe. Um deles chegou a comentar rindo: Olha lá, quem sabe ela troca esse café por uma passagem só de ida para o passado, porque no presente não tem vez. O comentário era cruel, mas arrancou mais algumas gargalhadas abafadas. A cada palavra, a humilhação ia tomando ares de espetáculo. A mãe, firme, tentava se concentrar no filho, segurando a mão dele como se fosse seu único porto seguro, mas seus olhos brilhavam com a dor de quem estava sendo dilacerada por dentro. O atendente, percebendo que havia conseguido transformar a cena em um show particular, incentivava os olhares e as risadas. Ele colocava os pacotes de café sobre a esteira com exagero, batendo-os como quem marca uma batida de tambor. Cada impacto parecia ecoar no coração da mãe. Alguém quer um cafezinho? Aqui tem bastante, disse em tom irônico, arrancando mais risadas da mulher elegante. O filho, agora já entendendo que se tratava de uma zombaria contra eles, começou a se encolher, escondendo parte do rosto atrás da mãe. Mas nem todos riam. Havia olhares silenciosos de reprovação, pessoas que claramente não concordavam com a cena, mas que se mantinham caladas. Esse silêncio, porém, era tão doloroso quanto as risadas, porque mostrava a covardia de quem assiste à injustiça e escolhe não se envolver. A mãe sabia disso, sabia que estava sozinha naquela arena de humilhação, mas mesmo assim mantinha o queixo erguido. Não porque não sentisse dor, mas porque não queria que o filho a visse quebrar. A plateia cruel não percebia que, ao rir, estava assinando sua própria lição. Cada gargalhada, cada cochicho maldoso, cada gesto de desprezo se tornaria, em breve, um peso de vergonha quando a verdade viesse à tona. A mãe, que naquele momento parecia a mais frágil da cena, carregava dentro de si um segredo que transformaria aquela plateia em testemunha de uma virada inesperada. A crueldade deles seria o combustível perfeito para que o final fosse ainda mais impactante. O silêncio dela naquele instante dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. A mãe, imóvel diante do caixa, sentia cada comentário como uma ferida que se abria, mas preferiu não responder. Segurava o carrinho com firmeza e mantinha o queixo erguido, mesmo que, por dentro, estivesse se despedaçando. O filho, ainda segurando sua mão, puxava levemente a barra da blusa dela,
buscando entender o que estava acontecendo. Ele não sabia por que todos riam. Não entendia a crueldade escondida em palavras simples, mas sentia que algo estava errado, porque o semblante da mãe havia mudado. O sorriso que sempre tinha para confortá-lo havia desaparecido, substituído por uma expressão séria e pesada. Ela respirava fundo, tentando manter a calma, como quem luta para segurar as lágrimas que insistiam em brotar. A cada piada, a cada olhar de desprezo, seu coração apertava, não tanto por ela, mas pelo filho. O que mais a feria não era a zombaria em si, mas o fato de o garoto estar presenciando aquilo. Mães, por instinto, fazem de tudo para proteger os filhos. E ali, diante daquela plateia cruel, ela se sentia impotente. Seu maior medo era que o menino crescesse acreditando que o valor das pessoas se media pelo que carregam no carrinho, pelo que vestem ou exibem, e não pelo que são de verdade. Ela olhou para o filho e viu em seus olhos a pergunta que ele não ousava repetir. Por que eles estão rindo da gente? E foi nesse instante que a dor se transformou em determinação. A mãe sabia que não podia se deixar abater, porque cada gesto dela naquele momento ficaria marcado na memória do garoto. Se ela cedesse ao choro ou reagisse com raiva, talvez ele aprendesse a se calar diante das injustiças ou a devolver o ódio com mais ódio. Mas se mantivesse a firmeza, mostraria que dignidade não se perde, mesmo em meio à humilhação. Enquanto todos esperavam uma resposta dela, um grito, uma reação, o que se viu foi o contrário: silêncio e postura. Esse silêncio incomodava mais do que qualquer palavra, porque mostrava que ela não estava disposta a se rebaixar ao mesmo nível dos que a atacavam. O atendente, percebendo isso, sentiu ainda mais vontade de provocar, acreditando que ela não tinha coragem de enfrentá-lo. Mal sabia ele que o silêncio não era sinal de fraqueza, mas o prelúdio de algo muito maior. A dor silenciosa daquela mãe era, na verdade, um fogo que queimava por dentro, um fogo que transformaria toda aquela humilhação em força. A cada segundo em que aguentava firme, ela se tornava ainda mais forte. O filho, ainda sem entender completamente, olhava para ela com admiração, como se pressentisse que havia algo de grandioso em seu silêncio. A plateia cruel confundia sua calma com submissão, mas em breve descobririam que estavam enganados. O que parecia fraqueza era, na verdade, a maior das forças, a coragem de suportar a dor para proteger quem se ama. O silêncio da mãe parecia incomodar o atendente mais do que qualquer resposta agressiva poderia ter feito. Ele esperava choro, discussão, algum tipo de reação que pudesse alimentar ainda mais seu ego diante da plateia que observava. Mas como nada disso veio, decidiu insistir, acreditando que poderia forçar uma reação. Pegou novamente um dos pacotes de café, levantou-o bem alto e disse em voz exageradamente animada: "E aí, pessoal, alguém aceita um cafezinho? Porque aqui tem para dar e vender." Algumas risadas ecoaram no fundo da fila, como se fossem aplausos incentivando o espetáculo cruel. A mãe continuava firme, mas por dentro sentia cada palavra como um soco. Seu coração acelerava, suas mãos suavam, mas ela não soltava o carrinho. O filho, percebendo a situação se prolongar, começou a se encolher ainda mais atrás dela. O menino, inocente, puxou sua blusa e murmurou baixinho: "Mãe, a gente fez algo errado?" Essa frase simples, saída de uma voz pura, fez o peito dela apertar ainda mais. Não era apenas uma humilhação contra ela. Era uma ferida aberta no coração de uma criança que começava a entender o que era preconceito. O atendente, aproveitando a comoção, voltou a bater os pacotes de café sobre a esteira com força, como se cada batida fosse uma martelada no orgulho da mãe. "Olha só, deve ter promoção de café em casa. Talvez ela pague o aluguel assim, um pacotinho por mês", zombou, arrancando gargalhadas da mulher elegante que ainda observava a cena como se fosse uma peça de teatro montada especialmente para ela. A crueldade parecia não ter limites, mas enquanto o caixa insistia na provocação, algo curioso acontecia. O silêncio da mãe começava a gerar desconforto em algumas pessoas ao redor. Uma senhora mais ao fundo balançou a cabeça em reprovação. Um pai que estava com sua filha pequena
desviou o olhar envergonhado da cena, e até um dos jovens que rira, antes agora parecia arrependido. Era como se a força daquele silêncio começasse a plantar pequenas sementes de reflexão nos que assistiam. O atendente, no entanto, não percebia. Para ele, aquele silêncio era sinônimo de vitória, uma confirmação de que havia conseguido colocar a mãe em seu devido lugar. Mas a verdade é que cada palavra dele, cada riso, cada gesto arrogante, estava apenas preparando o palco para uma virada monumental. A mãe, mesmo em meio à dor, já começava a pensar em como responderia. Ela não precisava levantar a voz nem devolver o deboche. Bastava mostrar quem realmente era e o que representava. Enquanto ele insistia, sem perceber o peso das próprias palavras, o ambiente ficava cada vez mais carregado. A tensão estava no ar, como se todos esperassem o próximo movimento, o próximo ato dessa cena que já havia ultrapassado os limites da dignidade. E foi justamente essa insistência, esse excesso de crueldade, que abriria espaço para que a verdade viesse à tona e transformasse o supermercado inteiro em testemunha de uma lição inesquecível. A mãe respirou fundo, fechou os olhos por um instante e percebeu que aquele era o momento de virar o jogo. Nada do que dissesse iria diminuir sua dignidade, mas algo dentro dela pediu que transformasse aquela humilhação em uma lição para todos ao redor. Lentamente, colocou a mão na bolsa e começou a retirar pacotes de cupons, vales e pequenos cartões de desconto que havia acumulado ao longo de meses. Cada um deles tinha uma história. Campanhas comunitárias, doações para vizinhos, programas de arrecadação de alimentos. Ela começou a organizar tudo sobre o balcão, de forma visível para todos na fila. E então, com uma voz firme e calma, disse: "Sim, vou pagar com café. E com isso, ajudo centenas de pessoas que dependem dessas doações." O atendente paralisou por um instante, sem saber como reagir. As risadas cessaram, substituídas por olhares de choque e curiosidade. A mulher elegante que até pouco tempo atrás zombava discretamente sentiu a própria arrogância desmoronar diante da força da mãe. Clientes que riam antes, agora se inclinavam levemente, tentando entender o que estava acontecendo. O garoto, com olhos arregalados, começou a perceber que a mãe não era apenas uma vítima do deboche, mas alguém extraordinário, capaz de transformar o pouco em muito. O gerente do supermercado, que estava passando pelo corredor, percebeu a movimentação e se aproximou. Ele observou a mãe organizar os cupons e, em um tom de voz calmo mas firme, disse: "Eu conheço você. Esse café e esses cupons não são apenas compras. Eles representam tudo que você fez por essa comunidade. Cada pacote é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu cuidado com os outros." Um silêncio reverente tomou conta do local. O atendente tentou se explicar, mas suas palavras soaram vazias diante da magnitude do gesto da mãe. Ela então explicou brevemente como cada cuponagem e cada doação ajudava famílias necessitadas. Mostrou que, por meio de campanhas e projetos solidários, conseguia transformar pacotes simples de café em esperança, alimento e conforto para muitos. O público presente começou a perceber que a mulher à sua frente não era apenas alguém lutando para comprar mantimentos, mas uma força silenciosa que fazia diferença na vida de inúmeras pessoas. A humilhação, que parecia ser definitiva, transformou-se em uma demonstração de poder, coragem e altruísmo. O filho, agora sorrindo, abraçou a mãe, orgulhoso, percebendo que a verdadeira grandeza não estava naquilo que se possui, mas no impacto que se causa na vida dos outros. O supermercado, que minutos antes parecia apenas um palco de crueldade, tornou-se o cenário de um aprendizado coletivo. A plateia, antes cruel, agora se via confrontada com a verdade. A humildade e a generosidade podem transformar qualquer humilhação em uma vitória memorável. A resposta surpreendente da mãe não apenas calou o deboche, mas também iniciou a reviravolta que ninguém esperava, deixando claro que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca se mede pelo que ela compra, mas pelo que constrói e compartilha com o mundo. Enquanto a mãe organizava pacotes de cupons e explicava aos curiosos como cada pequeno gesto de doação transformava vidas, o gerente do supermercado,
Um homem de postura firme e olhar atento percebeu a movimentação na fila do caixa. Ele caminhou rapidamente em direção à cena, passando por carrinhos e clientes que agora observavam com atenção cada detalhe. Ao se aproximar, sua expressão mudou de curiosidade para reconhecimento. Ele conhecia aquela mulher, sabia de sua importância em campanhas solidárias e, principalmente, sabia que o que estava acontecendo ali era uma injustiça com alguém que realmente merecia respeito. Com voz firme e autoritária, mas sem qualquer tom de deboche, ele se dirigiu ao atendente. O que está acontecendo aqui? Por que está humilhando esta cliente? O atendente surpreso tentou se justificar, mas suas palavras pareciam pequenas diante da autoridade do gerente. A mãe manteve o silêncio, respirando fundo e segurando a mão do filho, que agora a olhava com orgulho. O gerente então se voltou para ela e com um sorriso caloroso disse: "Eu conheço você. Sei de tudo o que faz pela nossa comunidade. Cada ação sua, cada pacote de café, cada doação, transformou a vida de muitas famílias." O impacto das palavras do gerente foi imediato. A mulher elegante, que até então rira da mãe, recuou, sem saber como reagir. Alguns clientes da fila murmuravam entre si, incrédulos. A mãe, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e emoção, mas ainda se mantinha firme, deixando que fosse o gerente quem conduzia o momento. Ele continuou explicando, em voz alta para todos ouvir, como a mãe havia coordenado campanhas de arrecadação de alimentos, distribuído mantimentos para famílias carentes e sido uma verdadeira força de solidariedade na comunidade local. Cada frase dele desmontava a narrativa de inferioridade que o atendente e a plateia cruel haviam construído minutos antes. Então, em um gesto de reconhecimento público, o gerente anunciou: "Como forma de agradecimento pelo trabalho incansável que você fez e continua fazendo, queremos que saiba que terá direito a um ano inteiro de compras gratuitas aqui no supermercado." O silêncio tomou conta do local. A plateia que rira da humilhação não sabia como reagir. O atendente ficou paralisado, sem palavras, e a mulher elegante abaixou o olhar sem coragem de encarar a mãe novamente. O filho da mãe, agora com os olhos brilhando, abraçou-a com força, repetindo baixinho: "Mãe, você é incrível." E foi nesse momento que todos perceberam que a verdadeira grandeza não estava em produtos caros, em ostentação ou riqueza, mas na dedicação, no altruísmo e na força silenciosa de quem luta pelo bem dos outros. O gerente, com a cena diante dele, encerrou a humilhação e transformou a situação em uma celebração da coragem e da bondade da mãe, mostrando que, por trás da simplicidade, muitas vezes reside o maior dos valores. Quando o gerente anunciou publicamente que a mãe teria direito a um ano de compras gratuitas no supermercado, a reação da plateia foi imediata e intensa. Um silêncio absoluto tomou conta do local, interrompendo os cochichos, risadas e olhares de desprezo que haviam marcado os minutos anteriores. A mulher elegante, que havia reforçado a humilhação com comentários cruéis, levou a mão à boca, visivelmente chocada, enquanto o atendente ficou paralisado, incapaz de formular qualquer palavra de desculpa. Os clientes, antes espectadores passivos da situação, agora percebiam que haviam testemunhado algo maior do que apenas uma compra simples. Haviam sido confrontados com a força, a dignidade e a generosidade de uma pessoa que ninguém imaginava. O garoto, segurando firme a mão da mãe, olhou para ela com admiração e orgulho. Cada detalhe daquela vitória se fixava em sua memória. O silêncio que enfrentou, a calma diante do deboche, o poder de transformar o que parecia humilhação em um gesto de reconhecimento e impacto. A mãe, por sua vez, ainda se mantinha serena, como se quisesse que todos percebessem que o verdadeiro valor não está em reagir com agressividade, mas em agir com coragem e integridade, mesmo quando o mundo tenta diminuir você. O choque coletivo não foi apenas pelo prêmio anunciado, mas pelo contraste entre a percepção inicial e a realidade que se revelava. O atendente, que até minutos antes parecia dominar a cena, agora era apenas mais um rosto constrangido na fila. As risadas desapareceram e foram substituídas por olhares de reflexão, surpresa
e respeito. Algumas pessoas baixaram os olhos, como se quisessem se desculpar silenciosamente por terem rido ou julgado. O supermercado, antes palco de uma humilhação pública, transformou-se em cenário de aprendizado coletivo, onde cada cliente podia sentir a magnitude da lição que se desenrolava diante de seus olhos. O gerente permaneceu próximo à mãe, garantindo que o reconhecimento fosse público e absoluto. Ele explicou detalhadamente a importância das ações dela, destacando que cada pacote de café representava um ato de solidariedade e que o impacto dela na comunidade ia muito além daquilo que se podia ver. Os clientes finalmente entenderam que a humilhação que presenciaram havia sido não apenas injusta, mas totalmente inversa à realidade. A mãe era alguém admirável, uma verdadeira heroína cotidiana, cujo valor não poderia ser medido pelo tamanho do carrinho, mas pelo tamanho do coração. Enquanto o silêncio dominava, algumas pessoas começaram a bater palmas timidamente, e logo outras se juntaram. A atmosfera mudou completamente. O que começou como humilhação virou celebração da coragem, da bondade e da força de caráter. O choque coletivo não foi apenas pelo anúncio do prêmio, mas pela revelação de que aquela mulher simples, que parecia indefesa, possuía um poder de transformação muito maior do que qualquer riqueza ou ostentação poderia oferecer. O momento ficaria gravado na memória de todos como um exemplo de que subestimar alguém pode custar caro, e que a verdadeira grandeza se revela na forma como cuidamos e impactamos a vida dos outros. O final dessa história trouxe uma lição que ninguém na fila do supermercado poderia esquecer. Depois que o gerente anunciou o prêmio de 1 ano de compras gratuitas, a mãe segurou o filho junto ao corpo, sentindo seu coração transbordar de emoção. Não havia risadas, nem deboche, apenas respeito e admiração de todos os presentes. O garoto olhava para ela com olhos brilhantes, como se tivesse acabado de descobrir o verdadeiro significado de coragem e dignidade. A mãe, por sua vez, respirava fundo, ciente de que a verdadeira vitória não estava nos cupons ou no reconhecimento público, mas no exemplo que acabava de passar para o filho, que a força e a bondade podem transformar qualquer situação, mesmo diante da humilhação. O atendente, envergonhado, recuou, incapaz de olhar. Nos olhos da mãe, percebendo que havia subestimado alguém cuja grandeza não se mede por aparência ou posses. A mulher elegante, que antes rira, agora evitava qualquer contato visual, compreendendo que riqueza e ostentação não significam nada diante de coragem, generosidade e caráter. O supermercado, antes palco de deboche e constrangimento, se tornou um lugar de aprendizado silencioso, mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa está em suas ações e na maneira como trata o próximo, e não no que ela carrega no carrinho ou veste. O menino, abraçado à mãe, repetia baixinho: "Mãe, você é incrível." A frase simples ecoava a verdade que permeava toda a cena. O amor, a perseverança e o altruísmo têm poder maior do que qualquer zombaria ou preconceito. A mãe sorriu, apertando o filho, consciente de que havia ensinado a ele algo que ninguém poderia tirar: a importância de permanecer íntegro, de ser gentil mesmo quando o mundo parece cruel e de transformar adversidades em oportunidades para crescer e ajudar os outros. Enquanto os clientes começavam a refletir sobre o que presenciaram, o gerente concluiu: "Nunca subestime alguém pelo que parece. O verdadeiro valor está nas ações, no coração e na forma como impactamos a vida das pessoas ao nosso redor." A frase reverberou entre todos, deixando claro que o que parecia apenas uma simples compra de café havia se transformado em um exemplo de vida e solidariedade. No fim, o supermercado, o atendente e todos os espectadores da cena aprenderam que humilhar alguém pode ser instantâneo, mas o poder da bondade, coragem e altruísmo é eterno. A mãe, com pacotes de café e cupons na mão, provou que o que conta de verdade não é o que se possui, mas o que se faz pelos outros, e que qualquer humilhação pode se tornar a oportunidade de mostrar a verdadeira grandeza. O filho aprendeu a primeira grande lição de sua vida: que a força de caráter supera qualquer riqueza, e que o amor e a coragem sempre prevalecem.
E se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais relatos surpreendentes como esse, não esqueça de deixar o seu like agora mesmo para ajudar o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos cheios de reviravoltas, lições e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Cada clique de vocês faz diferença e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo impactante. Não fique de fora, venha fazer parte dessa comunidade que ama histórias de karma, justiça e surpresas emocionantes.